Salve, salve família! LCA, Luz, Câmera e Aprovação. Para você que não nos conhece, eu sou o Sandro, professor aí, né? Tô ministrando aula de tudo, é biologia, é matemática, é história, geografia. Tem também o Jefferson, tem também o José Luiz, que também tá nessa empreitada aí conosco. Então sejam todos muito bem-vindos, né? Para me atrapalhar aqui. Aula de biologia, frente 3, aula 10 e 12, né? 10 a 12, 10 e 12 não, 10 a 12, beleza? Nós vamos trabalhar então hoje essa questão da embriologia, muito bacana, fecundação e os tipos de ovos, né? E como seria essa questão de ovos, professor, né? Ovos seria sinônimo para nós de óvulo, tá bom? Segmentação total e parcial, os tipos de segmentação e a sequência de desenvolvimento de mórula a neurula. Tudo bem? Então, sejam todos muito bem-vindos. Pegue um papel, pegue uma caneta e prepare-se para aprender muito hoje. Eu sou o Sandro e estou aqui para lhe preparar, para ajudar na sua preparação até o seu vestibular. Ok? No mais, deixa eu só arrumar aqui uma coisinha que eu sei que tá dando tchutchu. Isso, agora sim parou. Antes estava dando aqueles focos assim. Agora vai parar. Tá bom? Então vamos lá, fecundação de tipos de ovos, primeira etapa de desenvolvimento da embriologia. Então aqui, ó, esses são os tópicos, tá bom? Vamos, olha só, vamos começar aqui então. Fecundação. E os tipos... Oh, caramba, esqueci de iniciar aqui essa bodega. Toda vez eu esqueço, meu. Eu utilizo aqui o Pomodoro Timer, tá? Para você aí que quer melhorar os seus estudos, tá certo? Utilize esse aplicativo chamado Pomodoro Timer, tá bom? Eu utilizo para controlar também o tempo de aula. Fecundação e os tipos de ovos, tá certo? Biribicatamão. A primeira etapa que ocorre nesse processo de embriologia, tá certo? De desenvolvimento embrionário, é a fecundação. O que é a fecundação, professor? Fecundação, meu caro, belo e lindo aluno. Fecundação, tá certo? É essa união dos gametas. O que são gametas? São as células, né, reprodutoras aí, né? Então você vai ter os gametas aí. Nós teríamos o gameta feminino, que é o óvulo, o gameta masculino, que é o espermatozoide. Os dois se fecundam, pumba, constitui o zigoto. Basicamente é isso que nós vamos estar tratando hoje. Na verdade, o espermatozoide ele não fecunda o óvulo, ele fecunda o ovócito secundário. Né? O ovócito secundário ele vai se desenvolver em óvulo, tá certo? O ovócito secundário se desenvolve também num corpúsculo polar, tá bom? Então isso é muito importante você saber, tá bom? Então, essa primeira etapa é a fecundação, que é a união de gametas, tá? Não precisa escrever, na qual essa fecundação ela vai gerar para nós aqui um zigoto. Perdão. O zigoto, interessante do zigoto é que ele possui um número duplo de cromossomos. Então você tem um cromossomo oriundo com uma origem paterna, um cromossomo de origem materna, pumba, eles se fecundam, né? Eles vão se fecundar aí e vão constituir um zigoto, uma célula diploide. Então você tinha uma célula haploide, mais uma célula haploide, pumba, constitui uma célula diploide, né? Pumba, tão fácil assim, né? Porque tem todo um processo, a zona pelúcida lá, aqueles hormôniozinhos, e piriri, parará. Mas enfim, deu para entender mais ou menos que eles vão se fecundar e vão constituir o zigoto. Então o zigoto é uma célula diploide aqui, tá certo? Nós temos que ele é uma célula diploide aí. Então um número duplo de cromossomos, tá certo? Presente nos gametas. Então os gametas eles tinham um representante de cada cromossomo, tá certo? E aqui nós teremos dois cromossomos homólogos, tá certo? Um de origem paterna, outro de origem materna. Vamos ver se está o enquadramento perfeito. Ai, que orgulho, sei que está perfeito. Citoplasma do óvulo. O citoplasma do óvulo ele possui uma reserva alimentar. Vamos escrever aqui. Citoplasma do óvulo. Possui uma reserva. Por que está escrevendo, professor? Porque isso aqui é muito importante, basicamente no sistema central da aula, tá bom? Possui uma reserva alimentar. Como que nós chamamos essa reserva alimentar, professor? Vitelo. Então, no estudo da embriologia, algo muito importante é a gente saber a quantidade e a distribuição do vitelo nos óvulos, tá bom? Então, a quantidade e a distribuição de vitelo nos óvulos aí, tá bom? Então, nós teremos que esse vitelo ele é constituído de lipídios e proteínas, tá bom? O vitelo ele é constituído de lipídios e proteínas. Lipídios então, vai ser constituído por ácidos graxos mais glicerol, beleza? E as proteínas ela é um polipeptídeo, né? Um polipeptídeo
na qual ele é formado por uma união de aminoácidos. Isso deve constituir uma proteína lá nos ribossomos através do RNA mensageiro, na qual, através do processo de transcrição, tá certo? O DNA produz RNA mensageiro e esse RNA mensageiro nos ribossomos orienta a produção de proteínas, tá bom? E uma dessas proteínas pode ser a enzima, que é responsável por catalisar reações metabólicas. Ufa! Quanta coisa. Vamos lá. Óvulos de mamíferos placentários. Então nós temos aqui, ó, 2 tipos de óvulos. Tá certo? Na verdade, 4 tipos. Vamos trabalhar com 4 tipos de óvulos. Tá certo? Óvulos com muito vitelo, muito dessa reserva alimentar. Óvulos com pouca quantidade dessa reserva alimentar. Óvulos com uma quantidade intermediária. E óvulos na qual teremos uma reserva alimentar somente no seu centro, na qual eles serão chamados de centrolesto. Tá bom? Então, olha só, por exemplo. Répteis e aves possuem muito vitelo. Muito vitelo. Por que muito vitelo, professor? Porque o embriãozinho, né, esse embrião que está se desenvolvendo, ele precisa se alimentar de gordura, de proteína. Aonde que ele encontra isso? No vitelo. Só que um ovo, ele é nutrido por uma placenta, por um cordão ali, que está despejando alimento nele? Não, ele se alimenta daquilo que está dentro dele, né? Daquilo que está dentro do ovo aí, tá certo? Então, répteis e aves possuem muito vitelo. Já os mamíferos placentários, pouco vitelo, pouco vitelo. Cada um desses vão ter nomes, tá? Cada um desses aí vão ter nomes, a gente já vai trabalhar nesses daí. Então, já os mamíferos placentários, eles possuem pouco vitelo. Os nutrientes, eles são fornecidos pela placenta, né? Eles são fornecidos através da placenta aí. Beleza? Então, nós temos répteis e aves que têm muito vitelo, nós temos mamíferos placentários que têm pouco vitelo aí. Vamos falar um pouquinho mais aqui dos mamíferos placentários agora, tá bom? Mamíferos. Só vou escrever mamíferos. Outros também que têm pouca quantidade de vitelo seriam os protocordados, como o anfioxo, e os equinodermos, tais como a estrela do mar, o ouriço do mar. Tá bom? Mamíferos placentários então têm pouco vitelo, distribuídos uniformemente pelo citoplasma, tá ok? Oligolécitos é o seu nome, tá? Então mamíferos placentários. Como que se chama o seu óvulo? Oligolécito. Oligo, de pouco, oligarquia, né? Poucas pessoas no poder. Oligo, de pouco, lécito, ou seja, pouco vitelo. O vitelo também é chamado de lécito, tá? Então, oligolécito ou alécito ou isolécito, tá bom? Distribuídos uniformemente pelo citoplasma. Por que, professor, distribuídos uniformemente pelo citoplasma? Porque nós temos aqui, olha só, no caso dos répteis e aves, tá? Esses não são os mamíferos. Répteis e aves, nós temos um deslocamento do vitelo, tá? Então nós temos uma região que a gente encontra o vitelo, a qual nós chamamos de polo vegetal. E outra extremidade da célula, outra região da célula, tá certo? Na qual ela é composta pelo vitelo. Na outra extremidade nós temos aí o núcleo, a qual nós chamamos de polo animal. Tranquilidade, tranquilidade, é nós que heróis, vamos que tá. Então nós temos uma região que tem essa reserva de vegetal aqui, ó, vegetal, isso, polo vegetal, e o núcleo que na qual corresponde ao polo animal aí, tá certo? Então o núcleo é responsável pelas reações metabólicas, e onde está armazenado esse vitelo no seu polo vegetal. Então, o vitelo, esses lipídios, essas proteínas, eles não estão distribuídos uniformemente pelo citoplasma, tá bom? Vamos lá, então nós temos aqui os mamíferos placentários, que é o oligolécito, répteis e aves com o vitelo ou lécito, tá certo? Muito, ele tem muito porque não tem uma placenta para estar nutrindo ele aí. Beleza? Então, é isso. Como que nós chamamos esse daqui? De megalécito. Mega, de muito, né? Grande. Megalécito. 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 Beleza? Vamos lá, então. Lembra que eu falei de 4? Então nós temos os oligolécitos que tem pouco, megalécitos que tem muito, e nós temos os mediolécitos, tá bom? Os mediolécitos que seriam aqui nos anfíbios. Quem que chegou aí? É aqui? Chegou alguém aqui?
Sei não. Acho que é a minha tia que chegou aí. Ou o vizinho. Vindo emprestar alguma coisa. Ou só o vizinho. Vamos lá. Anfíbios. Os anfíbios, eles são chamados também de mediolécitos. Mediolécitos. Beleza? Porque tem uma quantidade intermediária, não é muito, não é pouco, tá certo? Também é chamado de telolécito incompleto. Megalécito também é chamado de telolécito. Telolécito, tá bom? Mediolécito que tem uma quantidade intermediária porque possui um desenvolvimento quase semelhante dos répteis, porém os répteis eles não passam por um estágio larval. Já os anfíbios eles passam por um estágio larval. Beleza? Então nós temos essa diferença. Então, essa quantidade de vitelo nos anfíbios ela é suficiente para nutrir somente até o estágio larval, porque no estágio larval aí a larva ela consegue se alimentar aí no ambiente. Beleza? Núcleo deslocado também. Então aqui também tem o polo animal. O polo animal é onde fica o núcleo. Barra polo vegetal. Ou vegetativo. Beleza? Então nós temos o polo animal, temos também o polo vegetal. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí. Vamos lá agora para o nosso próximo tópico aqui. Temos que o vitelo ele está concentrado somente no seu centro, que é o centrolécito. Tá certo? E ele é encontrado nos insetos e crustáceos. Insetos e crustáceos. Ok? Insetos e crustáceos nós chamamos de centrolécito. Centrolécitos, tá certo? Ou seja, o vitelo ele tem um núcleo, ele está no centro, ele não está na periferia do óvulo. Beleza? Deu para entender? Então isso é presente nos insetos e crustáceos, a periferia não possui vitelo. Próximo tópico, então, nós vamos trabalhar com a segmentação. O noivo feio. Não sei porque eu lembrei desse louvor. É um louvor para você que não escuta Morada. Ouça Morada, tá certo? Escreve lá Morada, tá certo? É muito top. A música dos caras é muito bacana. Não sei porque lembrei de Morada escrevendo segmentação. Segmentação é divisão, então é divisão do joio e do trigo. Talvez seja por isso. Seja por isso que meu cérebro, meus dendritos, minhas ramificações nervosas tenham se lembrado. Vamos ver quanto tempo já passou? 12 minutos já de aula. Olha só, gente, que bacana. Vamos lá. Dá tempo. Respira, concentra e vai. Depois da formação do zigoto, ocorrem mitoses sucessivas, tá certo? Essas mitoses sucessivas nós chamamos de clivagem ou segmentação, tá ok? Mitose ou... mitose também é um processo de divisão celular, tá certo? Mas essas... Aqui nem se formou ainda uma célula quase direita, entende? Nós estamos formando o indivíduo, então é bem no início mesmo, nós chamamos de segmentação ou clivagem, tá ok? Quem me chama? Quem me chama? Ok, então vamos estudar aqui no processo de segmentação. O que é esse processo de segmentação? O zigoto, o zigoto, ele gera células denominadas blastômeros. Então o zigoto ele se dividiu, ele gerou novas células, mas por enquanto essas células elas não estão separadas, como ocorria na mitose, né, nesse processo de citocinese, né, que é quando nós tínhamos a divisão do citoplasma. Lembrando que a citocinese na célula vegetal ela era de uma maneira centrípeta, né, centrífuga, que ela era do meio para fora, as células vegetais. Na célula animal ela era de uma maneira centrípeta, tá? Então na célula vegetal era de uma maneira centrífuga, tá certo? Do meio para fora, e na célula animal centrípeta jogando para dentro aí, beleza? Então não acontece nisso, essas células elas estão juntinhas aqui. Então o zigoto ele gera células denominadas blastômeros. Essas células elas irão sofrer clivagem, essa divisão, tá certo? Gerando outras células. E podemos identificar a segmentação total e uma segmentação parcial. Então, o tipo de segmentação que a gente vai ter aqui, ela pode ser total, também chamada de holoblástica, tranquilo, e parcial, chamada também de meroblástica. Eita, tá acabando a tinta. Meroblástica. Tranquilo? Cara, eu vou resumir pra você entender, tá certo? Fica mais fácil o aprendizado aí. Se liga só. Na holoblástica, nós temos dois tipos. Ela pode ser igual
e ela pode ser desigual. Na igual, ela ocorre nos ovos oligolécitos. E quem que eram os oligolécitos? Mamíferos placentários, os protocordados, como o anfioxo, e os equinodermos, como a estrela do mar, tá certo? Então, nos oligolécitos. Já a desigual, ela ocorre no centrolécito. Perdão, nos mediolécitos. É que eu pensei em um e falei outro. Tá certo? Nos mediolécitos. Quem seriam os mediolécitos? Os anfíbios. Por um exemplo, tá? Então, segmentação holoblástica ou total, nós temos ela sendo igual ou desigual, igual nos oligolécitos, desigual nos mediolécitos. Depois da holoblástica, nós temos a meroblástica. Repita, meroblástica. Olha só. Meroblástica. A meroblástica, ela pode ser superficial, ou discoidal. Na superficial nós temos a segmentação, perceba aqui, total, como assim total e parcial? Na segmentação total nós temos que toda a célula se divide. Na parcial, que é a meroblástica, somente partes desse zigoto aí vão se dividir, tá certo? Então esse processo aqui já se uniram, já se uniu o espermatozoide com o óvulo, tá certo? Constituindo o zigoto aí. Tá bom? Então nós temos aqui ela podendo ser superficial ou discoidal. Como que seria, pessoal, essa questão da superficial? Nós teríamos a segmentação somente do núcleo, não do polo animal. O polo animal é toda a região que o núcleo está ali, então é o núcleo mais um pouquinho. Esse é o polo animal, tá certo? Na superficial nós teríamos a segmentação somente do núcleo,